16 horas 15 minutos, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal acaba de formar maioria para condenar 5 réus do núcleo 2 da trama golpista. Quem votou pela condenação de 5 réus do núcleo 2 da trama golpista? O relator Alexandre de Moraes, o ministro Cristiano Zanin e a ministra Carmen Lúcia. Portanto, maioria formada. Quem está votando agora neste momento é o último ministro da turma, formada hoje por 4 magistrados, Flávio Dino. Um dos réus foi absolvido. Eu vou chamar a Luísa Martins para a gente falar sobre esse tema. Enquanto, Luísa, eu só coloco aqui, olha, quem são... Vou deixar, você está com a lista aí? Vou deixar você ler a lista, então, porque você é a nossa rainha. A lista dos réus? É, eu tenho aqui, se você quiser... Eu não tenho toda a lista, mas os principais eu sei, mas... Tá, eu vou colocar aqui, então, ó. Silvinei Vasquez, ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. Marcelo Costa Câmara, ex-assessor de Bolsonaro. Marília Ferreira de Alencar, delegada da Polícia Federal e ex-diretora de inteligência do Ministério da Justiça. Mário Fernandes, ex-secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência da República. E Felipe Martins, ex-assessor da Presidência. Absolvido Fernando de Souza Oliveira, delegado da PF e ex-diretor de operações do Ministério da Justiça e ex-secretário adjunto de Segurança Pública do DF, Luísa Martins. Vamos relembrar, primeiro falar da importância dessa maioria e relembrar o que é o núcleo 2 da trama golpista. Vamos lá, Débora. Esse núcleo 2, até fui aqui ver, porque são tantos núcleos que a gente pode acabar se confundindo. Então, abri aqui as informações oficiais do STF, né? São os réus responsáveis por elaborar a chamada minuta do golpe, por exemplo, por articular aquelas blitz que aconteceram durante o segundo turno das eleições de 2022 e que, segundo as investigações, era uma ação coordenada do governo Bolsonaro, junto ali com o diretor da PRF da ocasião, que é o réu Silvinei Vasquez, para tentar impedir que eleitores potenciais do presidente Lula pudessem chegar aos seus locais de votação, baseado ali nos resultados do primeiro turno, né, onde o presidente Lula havia demonstrado ter uma vantagem em relação ao então presidente Jair Bolsonaro, que concorria à reeleição. Então, são réus que tinham ali um papel eu diria, operacional na organização que, segundo a Procuradoria-Geral da República, buscava, né, se articular para permanecer no poder, né, para impedir a posse de Lula e para, então, dar esse golpe de Estado aqui no país. Esse núcleo 2, embora seja o 2, Débora, é o último a ser julgado. Foi um pouco fora de ordem à medida em que, em que as ações penais iam ficando prontas, então não seguiu aí a ordem do 1, 2, 3 e 4, mas é o último e, com isso, o STF cumpre o cronograma inicial, né, o desejo inicial que havia de terminar esses julgamentos das ações penais sobre a tentativa de golpe ainda em 2025, para não embolar ali com o cenário eleitoral de 2026. É claro que vai ficar um rescaldinho, né, Débora? Porque ainda tem muitos dos núcleos ainda estão na fase de recursos, vai levar um tempo aí até a declaração do trânsito em julgado dessas sentenças, mais ainda até realmente a pena o início da pena ser decretado pelo ministro Alexandre de Moraes, mas a gente vê aí, só para concluir, um cumprimento desse calendário, uma posição da primeira turma do STF praticamente unânime, principalmente depois da saída do ministro Luiz Fux, em relação à condenação da maioria dos réus. A gente vê que nos 4 núcleos que foram julgados, apenas 2 pessoas foram absolvidas, e aí, com isso, né, tem todos esses desdobramentos, incluindo perda de direitos políticos, possivelmente, no caso de outros militares, aquela discussão que a gente vinha falando mais cedo sobre a perda das patentes. Então, a gente vai ainda ver alguns desdobramentos dessa decisão de hoje ao longo das próximas semanas. Certo. Luísa, eu só gostaria, aproveitar aqui o seu restinho do seu horário, só para te perguntar o seguinte. Eu queria destacar aqui o papel do Mário Fernandes, ex-secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência da República, porque eu acho que no núcleo 2 é o que mais chamou atenção, porque ele teria sido a pessoa que pensou, digitou e imprimiu
aquela minuta de golpe, né, com o plano para matar autoridades. Débora, esse é um dos réus que se tornaram mais proeminentes, né, vamos dizer assim, ao longo desse julgamento, né? E até tem aqui uma avaliação, né, do ministro Alexandre de Moraes, isso consta nos autos, de que a atuação de Mário Fernandes estaria comprovada a partir justamente dessa reunião que você citou, que aconteceu no dia 5 de julho de 2022, que foi convocada pelo próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, do qual participaram outras autoridades do governo, ministros de Estado, inclusive, e nessa reunião Mário Fernandes teria se manifestado de forma explícita contra a Justiça Eleitoral, apontando ali, né, sem provas, uma suposta fragilidade do sistema eleitoral brasileiro, das urnas eletrônicas, e a gente sabe que isso já havia gerado uma responsabilização para Bolsonaro na seara eleitoral e depois, quando o STF julgou o Núcleo 1, também na seara criminal. Mário Fernandes foi um dos condenados, né? Agora a gente vê o voto do ministro Flávio Dino, mas certamente vai acompanhar os demais, e ele deve ter aí, pelo que eu entendo, Débora, posso estar errada, mas deve ter na dosimetria da pena uma das penas mais severas desse Núcleo 2.